Oi galera, então vamos dar continuidade aqui. A gente já falou dos aspectos mais fundamentais aí do React, né? Tais como as implementações funcionais e por classe, props, state, e a gente já falou dos três componentes mais básicos que a gente usa nas interfaces com o React Native: Text Button e Text Input, né? Então a gente teve vídeos específicos nessa playlist para cada um desses três componentes aí essenciais. Vamos agora, né, falar um pouco sobre estilo, certo? Que é algo extremamente importante em React Native, tá? É, eu abri aqui o Snack, ele traz o Alô Mundo aqui, né? Vamos ver aqui o que, é que a gente tem de projeto. Por hora, ele foi salvando essas coisas que a gente foi abrindo, editando, né? Eu posso apagar que não tem nada de fato importante para mim aqui por enquanto, né? Não tem código de minha autoria, vamos dizer assim, tudo foi exemplo, né? Lá do que a gente pegou. Esse aqui, né, será o primeiro código escrito por nós, tá? Eu vou chamar aqui de estilo, título do projeto, né? A gente pode salvar aqui. Eu vou apagar esse conteúdo, a gente vai fazer do zero, tá? Ele tem um readme aqui que a gente pode, aqui é orientações, tá? Eu posso apagar, não preciso desse arquivo aqui no meu projeto. Package.json fica aí, tá? App.js, package.json seriam as dependências, né? Components. Então no exemplo dele aqui, ele usa esse componente aí, ele implementa. E assets é uma pasta onde a gente coloca recursos, por exemplo, imagens, tá? Então tem essa imagem aí, eu também não preciso, eu vou apagar, certo? Fiquei aqui apenas com o app.js, tá? E agora vamos começar a falar sobre estilo, ok? Vamos escrever o código, né? Qual é o básico? Import React from React. Vamos aproveitar essa aula para dar uma revisada no que a gente viu até agora, tá? Então aqui é o básico do básico, né? Muito provavelmente você vai precisar importar algum componente de React Native, tá? Da biblioteca React Native. Dois componentes bem básicos aqui, View e Text, tá? Eu preciso, usando implementação funcional, definir aqui, né, uma função. Eu gosto de usar o mesmo nome, não é uma obrigatoriedade, mas eu gosto de usar o mesmo nome aqui, ó, app do mesmo jeito, certo? E eu gosto de declarar desse jeito. Tem aquele outro jeito, né, const app igual, aí abre e fecha parênteses, aí arrow function, né, é igual, maior, né, abre chave, fecha chave. Mas eu prefiro esse formato aí, tanto faz. Para isso aqui tanto faz. Tem situações que é interessante usar aquilo, mas aqui tanto faz, certo? Então observe que já deixou de dar erro, certo? Então aqui, ó, no default export de app.js to render, tá? Quando eu coloquei aqui, ele já deixou de reclamar. Aqui, certo? Toda vez que a gente tiver uma implementação do componente, certo? Se eu faço aqui return false, ele aceita tranquilo, mas também não vai exibir nada. E aí, vamos escrever aqui o nosso JSX, tá? Lembrando aí, recapitulando, text, certo? Eu tenho aqui teste, vou colocar aqui por enquanto alô mundo, tá? Ele já exibiu, certo? Se eu quiser mais de um elemento, ele vai reclamar de elementos do JSX adjacentes. Um jeito bem básico de resolver é colocando aqui um fragment nessa sintaxe aqui compacta, né? Menor que, maior que, já agrupou, certo? Lembrando que esse cara é igual a react.fragment, certo? Esse aqui é o nome completo. E se a gente importar fragment aqui, a gente não precisa
desse React ponto aqui, ok? Passa a ser opcional isso aqui. A joia? Bom, um detalhe a respeito dessa sintaxe aqui é que eu não consigo dar um style, por exemplo, certo? Ele vai reclamar, ele não aceita. Esse cara aqui é só quando a gente precisa apenas agrupar, mas sem nenhuma definição a mais, certo? Para agrupar eu posso usar view, screw view, safe area, né? Safe area view, que a gente sabe que é voltado para iOS, né? A gente vamos ver aqui o style aqui, certo? Por exemplo, eu quero ver qual espaço que o view está ocupando. Para isso eu posso trocar a cor de fundo, ok? Por exemplo, aqui se eu passar red, né, red, a cor vermelha tá aí, tá? Então o view ele ocupa toda a largura, mas a altura vai ficar limitada ao espaço necessário para os elementos que estão dentro dele. No caso aí são dois text, tá? Então aqui ele vai aceitar as cores, né, mais básicas, red, white, red, black, certo? Gray, eu não sei se ele aceita dark gray, não entendeu, será que é assim? Também não entende. E assim, não entende não. E outras formas de definir cor seria com os componentes RGB. Ele aceita esse formato aqui, onde os três componentes a gente usa só um dígito hexadecimal, tá? O mais comum seriam 2 dígitos hexadecimais, tá? Lembrando, R de vermelho, G de verde e B de blue, de azul, certo? Então são os três componentes no sistema de cor RGB. Cada componente você vai especificar um número entre 0 e 255. O FF sinaliza o 255, ok? Se a gente pode, né, aproveitar aqui para ir explicando as coisas, a gente pode ter a definição do style sheet, né, do estilo à parte, tá? Então a gente pode, eu gosto de deixar esse export default no final. A gente pode aqui, ó, definir estilo que recebe stylesheet.create, ok? Então stylesheet.create, e aqui dentro a gente observa que no create eu passo um objeto, e o objeto ele vai ter os atributos, cada atributo é um estilo, certo? A gente pode chamar esse cara aqui de container e ele vai receber isso aqui, ok? Quando está nesse formato, a gente costuma escrever dessa forma, tá? Então aqui é o estilo, né, o atributo desse objeto, e esse atributo ele recebe um objeto com o estilo que você está definindo, tá? Observa que deu um erro, né? Atributos JSX deve ser associados a expressões não vazias, né? Eu botei aqui um style e está vazio. Se é para não definir nada, tira isso aqui. Observa que quando eu não uso o estilo, defini um estilo, não usei, ele dá um alerta que não é um erro, teu programa continua rodando, mas ele alerta que você definiu um estilo e não está usando, certo? Isso muitas vezes é um erro, né? Você cometeu algum deslize. Se eu quero usar aquele estilo ali de baixo, você vai fazer referência constante, ponto, e aí o atributo lá dentro dela, certo? Container no caso, e aí ele aplicou isso aqui, tá? É comum nas aplicações a gente ter um elemento de agrupamento aqui, e a gente definir um estilo container, certo? Onde a gente vai ter um flex 1 para expandir para toda a tela,
tá? Esse flex aqui é o mesmo que flex grow, que faz ele crescer, tá? Eu estou deixando essa cor de fundo aí berrante para a gente ir observando o que está acontecendo, tá? A gente ainda tem aqui Justify Content, tá? Justify Content, observa que aqui a gente vê as possibilidades, tá? Então eu vou usar aqui um center, tá? Aqui está faltando a vírgula. Então observa que ele fez a centralização na vertical, tá? Flexbox, né? Esse aqui, esse estilo segue o padrão Flexbox. Eu acho que tem um site aqui específico. Deixa eu ver. Tem. Eu gosto muito desse material da Mozilla, certo? Então aqui eu não conheço especificamente esse de Flexbox, mas deve ser um material muito bom, certo? As aulas de JavaScript, por exemplo, são muito boas, tá? Então depois eu até vou dar uma olhada nisso aqui. Deve ser bom esse material, ok? Uma referência. Então a gente usa aqui Flexbox. Flexbox, o costume aqui é usar Flex mesmo, não FlexGrow. Então ele define aqui um eixo principal e um eixo cruzado, que no caso do mobile, por padrão, o eixo principal está aqui na vertical e o cruzado na horizontal, tá? Isso especifica como os elementos vão sendo organizados, tá? Então, por exemplo, se esse aqui é o principal, os elementos vão sendo posicionados um abaixo do outro, certo? Nesse sentido aqui vertical. Quando o eixo principal está aqui na horizontal, que é o padrão do web, tá? Ele vai colocando um elemento ao lado do outro, ok? Que mais? O Justify Content vai fazer o alinhamento do eixo principal e o Align Items ele vai fazer o alinhamento no eixo cruzado, certo? Por exemplo, aqui, deixa eu botar aqui um end, tá? Então, observa, está centralizado no principal, né? E está alinhado à direita no eixo cruzado, tá? Eu posso alterar esses eixos, tá? Usando aqui Flex Direction, tá? Quando eu faço Flex Direction All, eu estou alterando isso aí, tá? Então observa, vamos ver aqui. Flex Direction All alterou aqui. O eixo principal agora é horizontal e aí o Justify Content alinhou no horizontal aqui, centralizou, e Align Items está no eixo cruzado, que é a vertical. Como eu coloquei end aqui, né, final, aí o end significa nesse sentido aqui vertical lá embaixo, tá? Então observa que a gente pode inverter essa lógica aí, tá? Olá e alô mundo, certo? Observa aí. O que mais que a gente pode fazer aqui? Vocês viram aqui que tem outras opções, né? Por exemplo, aqui não, deixa esse start seria lá em cima no início, e esse cara aqui tem a opção por exemplo aqui Roll Reverse, tá? Então olha só o efeito do Roll Reverse, linha invertida, né? Revertida. Então a sequência dos textos é olá e o segundo é alô mundo. Se eu dou um reverse, ele vai inverter esses elementos, porque ele começa a montar a tela daqui da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, tá? Então a gente tem que estar atento a essas situações aí, tá? Se eu quiser centralizar, bom, agora voltou eixo principal vertical, eixo cruzado horizontal. Se eu quiser centralizar também na horizontal, vou usar aqui center,
tá? E aí centralizou, ok? O text, certo? Eu vou colocar aqui o background do text para a gente observar o que está acontecendo aqui. Observa que ele, a priori, só ocupa o espaço necessário para o conteúdo, para o texto, certo? Green. Beleza, tá? Bom, se eu quiser que esse texto se expanda, certo? Eu posso fazer flex 1 no text, ele se expandiu, ele está fazendo referência ao eixo principal, né? Então, se eu quero na largura, eu posso colocar aqui um width ocupando 100% do espaço, tá? O legal de usar o percentual é que aí ele vai se adaptar a qualquer tamanho de tela, né? A gente tem que ter sempre isso em mente, tá? Sempre isso em mente, ok? Esse view é interessante também definir uma margem, ok? Margem, por exemplo, 16. Então isso vai descolar os elementos, né, da tela, tá? Então observa, sem o margem 16, ó, ele vai colar, não vai ficar esse espaço branco, tá? Aí, tá? E aqui com a margem, tá? Em geral, você vai querer o fundo ocupando toda a tela, então não ficou legal a margem. Nesse caso, certo? Você pode usar o padding. Observa que isso aqui é uma definição em relação ao view. Agora, com o padding, o azul está em toda a tela e ele deu essa distância de 16 para os elementos dentro do view, tá? Então, observa a diferença do margem e padding. É muito importante ter essa clareza nisso aí, tá? Então, o margem ele vai dar a distância entre o elemento que você está definindo, que no caso da gente aqui é o view, e os elementos externos. O padding é uma distância para os elementos que estão dentro do view, tá? Então a borda do view até o elemento vai ter essa distância. Tanto margem como padding, aqui fica mais fácil de ver com margem, tá? Então observa aqui, a gente tem margens específicas. Por exemplo, eu posso definir margem bottom e aí essa margem só vai se aplicar aqui embaixo, né? Então se fosse 0, ele colava lá embaixo. Quando eu boto 16 aqui para o bottom, ele dá essa distância aqui. Então tem bottom, top, o padrão é 0, né? Eu tenho bottom, top, right, left, né? Esquerda e direita. E tem a opção aqui, horizontal e vertical, né? Horizontal seria esquerda e direita ao mesmo tempo, e vertical, top e bottom ao mesmo tempo, ok? O padding eu acho que tem a mesma coisa, o padding tem a mesma coisa. Que mais? Vamos, deixa eu tirar aqui o width, certo? E digamos que eu queira esses textos lado a lado, tá? Então vamos lá, aqui seria um flex direction all, quero esses textos lado a lado, ficou lado a lado. Agora eu quero que eles ocupem o mesmo espaço, será que a gente consegue? Ó, se eu estou usando um flex direction all, o flex zoom do text vai fazer com que ele se expanda na horizontal. Se eu estiver usando o flex direction column, que é o padrão, ele vai fazer essa expansão aqui na vertical, tá? Então ele vai no eixo principal, a expansão dele é no eixo principal, isso é o comportamento do text. E observa aqui o que está acontecendo. Eu só dei flex zoom no primeiro texto, que é do olá.
o Alô Mundo ocupa o espaço, apenas o espaço necessário para ele, e quando eu dei flex zoom em Olá, ele fez com que ele ocupasse todo o resto do espaço, tá? Isso de vez em quando a gente vai usar, é interessante. Se eu quero que eles compartilhem esse espaço, aí eu vou botar flex zoom para ambos, certo? Se por acaso tiver valores diferentes, aí é proporção, certo? Então olha só, quando eu defini aqui que Alô Mundo teria flex 2 e o Olá flex 1, observa que o Alô Mundo ele ocupa 2 vezes o tamanho do Olá, certo? Se a gente tirar essa medida aqui, vai dar o dobro, tá? Do amarelo. O verde está o dobro da largura do amarelo, tá? Eu consigo também, numa situação dessa, trabalhar em cima do alinhamento. Eu tenho a propriedade de text aqui, eu tenho o estilo text align, e aí eu consigo aqui colocar esquerda, direita, centro, certo? E justify, que vai ser interessante quando a gente tem textos maiores, parágrafos, é bem interessante, né, de ser utilizado, ok? Aqui a gente não vai ver nada. Isso aqui eu acho que vai ficar basicamente um alinhamento à esquerda, tá? O Justify só vai aparecer quando você tiver textos grandes com diversas linhas, né? Aí você vai ver o alinhamento disso aí, né? Eu gosto, fica bem arrumadinho. Então, assim, a gente viu uma parte bem importante aqui em relação ao estilo, que é a possibilidade de inverter o eixo principal e secundário. A gente viu o funcionamento dessa questão aí do flex, né, do flex grow. A gente viu margin padding, centralização no eixo principal e cruzado, cor de fundo, né, cor da letra. Cor da letra aqui a gente tem color, tá? Color, vamos ver aqui, color red, tá? Então o texto aqui do Olá ficou vermelho, ok? Esse estilo, se você quer uma coisa para reaproveitar, né, que é bem interessante de você ter isso reaproveitado em diversas telas, aí é interessante você começar a criar pastas. Você pode criar uma pasta aqui, ele chamou de assets, né? Pode chamar de assets, de recursos, certo? Na verdade eu acho que é aqui, eu nunca sei direito onde botar estilo, mas tem uma pasta aqui, estilos, certo? Ou se não quiser, se quiser agrupar todos os estilos num canto só, a gente cria só o arquivo aqui, estilo.js, tá? Aqui a gente vai colocar esse cara aqui, certo? A gente, vamos ver aqui, ele está reclamando que estilo, né, não foi definido. Eu preciso do import, mas para fazer o import eu vou precisar do export. Vamos ver aqui, export default, export default, acho que isso aqui resolve, ok? Export, faltou o import. Import estilo from estilo. Sim, aqui tem que ser ponto bar, dizer que está na mesma pasta. Stylesheet.create is not a function. Está aqui. A gente precisa do import stylesheet from native. Ok? Então a gente definiu isso aí e poderia levar isso aqui para lá também, né? Por exemplo, aqui poderia criar um novo estilo, um novo atributo aqui, texto a
certo? Desculpa a falta de criatividade aí, mas aqui a gente está ilustrando como fazer, certo? Por hora eu não estou preocupado com isso não. Eu acho mais fácil definir nome para as coisas quando a gente está numa situação no aplicativo real, né? Aqui eu estou só mostrando recurso no estilo ponto texto A, ok? Então tá lá o estilo, a gente pode fazer o mesmo com esse. Eu acho que em termos de estilo, a gente por hora, por início, tá bacana, tá? Faltou só uma coisa aqui. Sim, vamos ver aqui. É o seguinte. Vamos tirar isso aqui. E vou criar aqui o texto B. Texto B ele não tem color e aqui é green. Ok, app. Ok. Vamos agora mudar o container. Vou voltar aqui para o padrão, tá? E uma última coisa que eu queria mostrar nesse momento é essas possibilidades aqui, tá? Em relação a isso aqui, start, no caso de ser vertical, é lá em cima, end é lá embaixo. Vamos ver aqui, ó, centralizado, a gente já tinha visto. Aí a gente tem lá no final, a gente tem o start que é início, a gente tem space around. Então observa aqui que eu tenho uma distância aqui, essa distância se repete aqui, aqui a gente tem essa distância aqui e essa distância, tá? Então se repete 4 vezes a distância aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Eu tenho space around, between, tá? E aí ele joga os elementos nos cantos, né? O primeiro e o último, e o restante ia distribuindo por igual aqui. E tem ainda o even. O even vai colocar a mesma distância. A distância que está aqui é a distância que está aqui, que está aqui, tá? Então, dependendo do teu interesse, a gente vai jogando com isso aí, ok? Esse cara aqui só tem center, tem o stretch, certo? O stretch é legal. Deixa eu ver aqui. Alinhamento horizontal, center. O stretch vai esticar, certo? O stretch é bem legal. Aí tem lá no final que seria direita, no início que seria esquerda. Esse aqui eu não conheço não. Bom, eu acho que é basicamente igual ao start. Não sei qual a diferença não. Beleza? Naquele documentação lá do Mozilla deve ter. Ok? Depois a gente olha. Mas eu acho que por agora, em relação ao estilo, é isso. Ok?